Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, você que está comigo aqui nesse canal. Eu sei que talvez você deva ter uma dúvida sobre como acontecia a salvação no Antigo Testamento. Como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento. Será que você já se perguntou por isso? Será que você já procurou entender? Ou será que você já chegou a uma conclusão acerca deste assunto? Hoje, nesse vídeo, eu vou te explicar como funcionava a salvação no Antigo Testamento. E eu acredito que você possa até pensar que a salvação acontecia no Antigo Testamento por intermédio do sacrifício de novilhos, de cordeiros, de ovelhas e vice-versa. Mas eu quero te dizer que não. Talvez você deva pensar também que a salvação acontecia por intermédio do cumprimento da lei. Mas eu quero te dizer também que não. Até porque o apóstolo Paulo diz que era impossível cumprir toda a lei de uma forma perfeita e plena. O homem, ele não é capacitado para cumprir a lei de Deus devido ao pecado que está entranhado na sua natureza. Portanto, não era por intermédio do cumprimento da lei, e nem também pelo sangue de touros, de novilhos ou de animais que eram sacrificados diariamente no templo, e também principalmente no dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão, o dia da purificação. Era um dia nacional, onde toda a nação, toda a congregação de Israel se congregava para obter o perdão dos seus pecados. Mas não era por intermédio desses sacrifícios, porque Hebreus capítulo de número 10, verso 9, diz que porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Então, o escritor aos Hebreus diz que sangue de novilhos, de touros, de bodes, não tira pecado. Aí você me pergunta, então, como os heróis da fé, como os homens de Deus do passado, Abraão, Isaac, Jacó, Abel, Enoque, Matusalém, e Davi, Salomão e outros mais foram salvos? Esses homens foram salvos unicamente pela fé. A Epístola aos Hebreus fala muito sobre fé. Pela fé Abraão ofereceu Isaac, pela fé Jacó. Pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus e que aquilo que existe foi criado pelo aquilo que não é aparente. Então, pela fé, esses homens alcançaram a sua salvação. O escritor aos Hebreus também vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção da que se esperam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que aqueles que se chegam a Ele criem que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Então sempre foi a fé que salvou. A Bíblia vai dizer que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Esses heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó, todos os homens, eles já viviam baseados na promessa no advento do Messias. Eles esperavam Jesus. Assim como nós esperamos hoje Jesus uma segunda vez, eles já esperavam no seu tempo Jesus vir a primeira vez. Por quê? Porque Gênesis capítulo 3, verso 15 diz que da semente da mulher suscitarei um varão, e este pisará a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então eles já esperavam a promessa messiânica de um Redentor. É só você examinar as palavras de Jó. Jó vai dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó está dizendo Redentor. Redentor é aquele que salva, que redime, que liberta. Então o próprio Jó não confiava em si mesmo obtendo o testemunho de que era reto, temente a Deus e que agradava a Deus. Mas ele esperava um Redentor futuro. É só você também analisar as palavras de Jesus Cristo acerca de Abraão. Jesus vai falar acerca de Abraão. Ora, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Até os judeus se escandalizaram. Ora, como pode tu não tens nem 50 anos e viu Abraão? Então isso quer dizer que Abraão, no seu tempo, ele já tinha essa visão espiritual. Abraão não era movido pelo material, como muita gente pensa. Às vezes a gente lê a história de Abraão, pensa que ele era movido somente pela posse da terra. Terra na qual ele nem pode desfrutar. Mas o que moveu Abraão realmente era a promessa do Redentor. Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou, se regozijou, porque Abraão não confiava em si mesmo, mas ele esperava a justiça que provinha da parte de Deus. Então sempre foi pela fé. A fé sempre foi o objeto salvífico. Se fosse por intermédio do sacrifício de animais, Cristo não precisaria ter vindo, porque o sacrifício de animais dava jeito, mas eles eram temporários. Eles eram ineficazes, imperfeitos, porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, então também por um homem o pecado precisava ser aniquilado.
Não foi pela lei, porque a lei não foi dada com o propósito de salvar o homem, mas para conduzir o homem até Cristo, como um tipo de um aio, um guia, um tutor, alguém que cuida ali por um tempo, por um momento temporário, por um momento de tempo, por um prazo de tempo. Então a lei não foi dada com o propósito de salvar, mas para apontar o pecado do homem e conduzir ele até o Redentor que é Cristo. Então, novamente, volto a frisar, sempre foi pela fé. Os patriarcas, os antigos, os heróis da fé foram salvos pela sua fé. E assim também como eles, nós somos salvos hoje pela fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Se você chegou até o final desse vídeo, se gostou, curte, comenta, compartilha também para outras pessoas que precisam e que amam a palavra de Deus.